Já era tarde. Quase 2 da manhã. Eu estava no quarto de hóspedes, como vinha acontecendo com cada vez mais frequência nos últimos meses. A desculpa era sempre a mesma: o bebê chora muito, você precisa descansar, é melhor dormir separado para todo mundo ficar bem. Só que naquela madrugada em particular, eu mal conseguia dormir. Não sei se foi o calor, ou a ansiedade constante que vinha corroendo meus dias, ou talvez só o sentimento esquisito de que alguma coisa na minha vida tinha saído dos trilhos, e eu não tinha percebido quando. Foi quando ouvi. Baixo. Quase um sussurro. Mais nítido. A voz da minha esposa. Ele não vai perceber. E então, outra voz masculina, completando a frase, num tom risonho, debochado. Claro que não. Ele nunca percebe. Meus olhos se abriram como se tivessem sido puxados por cordas invisíveis. Meu corpo congelou. O cérebro começou a rodar como se precisasse de reboot. Eu fiquei ali, deitado, sem respirar, tentando entender o que diabos tinha acabado de acontecer. Será que eu sonhei? Será que a TV estava ligada? Será que o bebê monitor captou alguma interferência? Mas não. Eu sabia. Aquilo não foi imaginação. Aquilo foi real. E aquela era a voz dela. E a voz de um homem que não era eu. Me levantei devagar, em silêncio. Pisei no chão com a ponta dos pés. O corredor estava escuro, mas eu conhecia cada passo da casa. Passei pela porta do quarto principal e parei. Encostei o ouvido. Silêncio. O tipo de silêncio que é pior do que qualquer barulho. Abri a porta devagar. A luz do abajur estava acesa. Amanda, minha esposa, estava sentada na beira da cama, com o celular na mão. O bebê dormia no berço, tranquilo. Sozinha. Ela me olhou, surpresa. Oi? Que foi? Minha garganta secou. Eu ouvi uma voz. Que voz? A sua. E de um homem. Ela franziu a testa, depois sorriu de leve. Vitor, pelo amor de Deus, você sonhou. Tava falando dormindo. De novo. Eu fiquei parado na porta. Eu ouvi claramente. Você disse ele não vai perceber. Ela bufou, levantou, veio até mim. Eu tava aqui sozinha com o Noah. Eu falei com ele. Disse que ele não vai perceber se eu trocar a fralda só depois da mamada. Ele tava quase dormindo. É isso que você ouviu. Agora volta a dormir, por favor. Fez parecer tão lógico. Tão cotidiano. Tão sem importância. Eu olhei de novo pro berço. Noah dormia como se fosse a coisa mais pura do mundo. Mas tinha alguma coisa errada. No tom da voz dela. No sorriso que era rápido demais. Na forma como segurava o celular com força, como se estivesse protegendo algo mais do que notificações. Voltei pro quarto de hóspedes. Deitei. Mas não dormi. Fiquei encarando o teto, repetindo aquela frase mentalmente. Aquela segunda voz. Claro que não. Ele nunca percebe. Aquela voz não era da minha cabeça. Eu sabia disso. Meu nome é Vitor, tenho 36 anos, moro em um subúrbio de New Jersey. Trabalho como analista de segurança digital em uma empresa de tecnologia, ironia que não me escapa. Sempre fui atento, observador, ligado nos detalhes. Mas parece que, quando se trata da nossa própria vida, a gente escolhe não ver. Eu e Amanda estamos juntos há 7 anos. Casados há 5. O Noah, nosso primeiro filho, nasceu há 3 meses. E, desde então, as coisas mudaram. Muito. Ela ficou mais distante. O celular virou uma extensão do corpo dela. Começou a trancar a porta do banheiro para tomar banho. Começou a dormir antes de mim, ou fingir que dormia. Começou a ter desculpas demais para tudo. Eu achava que era o puerpério. O cansaço. O peso da maternidade. Me sentia culpado por desconfiar.
Me odiava por pensar que talvez, só talvez, ela estivesse me traindo. Mas aquela noite me acordou, no sentido literal e emocional. E se eu não tivesse ouvido? E se eu tivesse dormido? E se aquela voz, aquela frase, aquele momento, nunca tivessem acontecido? Eu não teria desconfiado. Eu teria continuado sendo o otário ideal. O marido prestativo, que fazia mamadeira às 3 da manhã, que trocava a fralda com uma mão e respondia e-mails com a outra. Que levava café na cama quando dava. Que ignorava os sinais. Só que agora eu tinha ouvido. E a dúvida já não era mais uma sombra. Era um grito. Na manhã seguinte, ela agiu como se nada tivesse acontecido. Café, risadas com o Noah, roupão de cetim, cheiro de shampoo. Me deu um beijo no rosto e disse: "Dormiu bem?" Eu respondi mais ou menos. Ela sorriu. E eu soube, naquele exato momento, que tudo que viria a seguir seria um jogo. Um jogo que eu não fazia ideia de como jogar. Mas que, a partir daquele dia, eu estava decidido a ganhar. Na manhã seguinte, tudo parecia normal. E é exatamente isso que me deixou mais alerta. Como alguém pode agir com tanta naturalidade depois de algo tão estranho? Amanda arrumava a cozinha enquanto Noah dormia. Cantava uma música qualquer, mexia nas panelas com aquele jeito leve que sempre teve. E, por um instante, quase me convenci de que eu estava mesmo imaginando coisas. Mas não. Aquela segunda voz ainda ecoava na minha cabeça. Resolvi não confrontar mais. Pelo menos, não diretamente. Em vez disso, comecei a observar. Naquela mesma tarde, notei o primeiro detalhe estranho. Ela deixou o celular em cima da mesa da sala por acidente e foi ao banheiro. Eu vi a tela acender com uma notificação do WhatsApp. Um número salvo como Mecânico Mike com uma mensagem incompleta na prévia. Queria estar aí agora, ouvindo você sussurrar de novo no meu. A mensagem foi rapidamente apagada. Vi o texto desaparecer da pré-visualização enquanto ainda estava com o celular em mãos. Ela provavelmente acessou dos Sartvates que vive no pulso, mesmo no banho. Mecânico Mike. Engraçado. A gente não tem carro velho. O último mecânico que vimos foi na revisão da concessionária, meses antes do Noah nascer. O resto do dia, Amanda agiu como se nada tivesse acontecido. Me abraçou na hora do jantar. Disse que ia colocar o bebê para dormir e ficou no quarto com ele por quase 1 hora, com a porta fechada. Quando saiu, o cabelo estava molhado, mas ela não tinha entrado no banheiro. Naquela noite, decidi dar o primeiro passo. Trabalho com segurança digital há mais de 10 anos. Já lidei com empresas sendo hackeadas, informações vazadas, contas invadidas. Sei que privacidade é um direito sagrado, mas também sei que, às vezes, a única forma de se proteger é quebrando algumas regras. Instalei um software discreto no meu roteador doméstico. Nada demais, apenas um registro de acessos, chamadas e dispositivos conectados à rede. Toda vez que o celular dela se conectasse ao Wi-Fi, eu teria acesso a um espelho do tráfego, nada invasivo, apenas o básico para entender com quem ela se comunicava. Nos dias seguintes, comecei a montar o quebra-cabeça. Ela trocava mensagens com um número não identificado sempre entre meia-noite e 2 da manhã. Sempre com chamadas curtas de voz, no WhatsApp, sem gravação. Às vezes chamadas de vídeo. Usava a rede móvel do celular para essas conversas, talvez para evitar que ficassem rastreáveis no histórico do Wi-Fi. Mas ela esqueceu de um detalhe: o backup do WhatsApp no iCloud estava ativado. E adivinha quem tinha o acesso ao ID Apple? Que ela usava? Pois é. No quarto dia, baixei o último backup e encontrei conversas apagadas, fotos arquivadas, vídeos curtos com áudios explícitos. Ela e o tal Mike tinham uma rotina própria. Se falavam toda noite. Faziam chamadas de vídeo enquanto eu dormia no quarto ao lado. E em pelo menos 2 dessas noites, as datas estavam marcadas, ele esteve fisicamente na nossa casa. Sim. Dentro da casa onde eu moro. Onde o meu filho dorme. Havia uma troca de mensagens de 1h42 da manhã.
Amanda. SHHH. Ele tá no outro quarto. Só não faz barulho. Mike, você é doida. Isso é tão excitante. Amanda. Ele nunca percebe. Ele dorme pesado. E se acordar, eu falo que tava cuidando do Noah. A raiva que senti naquele momento não cabia no corpo. Era uma mistura de ódio, frustração, incredulidade e humilhação. Eu, que ficava acordado noites trocando fraldas, limpando vômito, preparando fórmula, enquanto ela, minha mulher, a mãe do meu filho, transava com outro homem dentro da nossa casa. No dia seguinte, continuei agindo normalmente. E aí veio o segundo movimento dela. No café da manhã, ela olhou nos meus olhos e disse, com a voz mais doce do mundo: Amor, tava pensando, a gente devia tirar uns dias só pra nós. Deixar o Noah com minha mãe, sabe? Ir pra algum lugar tranquilo, só a gente. Acho que ia nos fazer bem. Tradução? Culpa batendo. Ou medo. Ou talvez, tentativa de apagar rastros antes que tudo explodisse. Respondi com um sorriso. Achei ótima ideia. E comecei a planejar minha própria viagem. Só que a minha seria uma jornada até a verdade completa. E ela, até o fim do que ainda restava da imagem que eu tinha daquela mulher. No domingo seguinte, quando ela saiu para fazer as unhas com a minha irmã, eu fiz o último movimento do jogo. Instalei uma câmera no quarto. Nada visível. Algo bem discreto, escondido num dos quadros da parede. Posicionamento perfeito, visão da porta, da cama e da cômoda onde ela costumava apoiar o celular. Deixei gravando. Saí de casa. Fui trabalhar num café, com um notebook, fingindo estar ocupado. Deixei o celular com localização ativada. Ela achava que eu estava em casa. E ela voltou às 13h15. Às 13h42, um homem entrou. Alto, camisa preta, boné. Ela o beijou na porta. Longo. Demorado. E disse, rindo, quase como um déjà vu da primeira noite: Ele não vai perceber. Ele respondeu, e dessa vez eu reconheci a voz. Claro que não. Ele nunca percebe. E dessa vez, eu tinha tudo gravado. Eu assisti a gravação toda. 2 vezes. Na primeira, chorando de raiva. Na segunda, completamente anestesiado. O vídeo tinha 42 minutos. Nos primeiros 10, ela e o tal Mike conversavam em voz baixa. Riam. Beijavam. Ela dizia coisas como: Eu não aguentava mais ficar esperando. Ele tá sempre ali, colado. Mas hoje achei que fosse seguro. Você é louca, ele dizia, sorrindo. E corajosa. Do jeito que ele é certinho, um cara desses podia te matar se descobrisse. Ele nunca vai descobrir. Acha que me conhece. Vive cansado. Nem olha mais pra mim direito. Aquela frase ficou martelando, nem olha mais pra mim direito. Eu, que trocava turno no trabalho para poder levá-la ao obstetra. Eu, que me ajoelhava no meio da madrugada para limpar xixi de fralda vazando. Eu, que ficava com o Noah no colo por horas só para ela poder respirar um pouco. Aquilo não era mais só traição. Era desrespeito no nível mais sujo possível. E feito com frieza. Dentro da minha casa. No fim do vídeo, ele foi embora pela porta da frente, como se fosse um visitante qualquer. E ela? Deitou na cama, pegou o celular e abriu o grupo de WhatsApp da família. Noah dormindo como um anjo. Cansada, mas grata, coração azul. A imagem perfeita da maternidade. Hipocrisia em 1080 polegadas. Naquela noite, não consegui encarar Amanda nos olhos. Ela percebeu. Veio até mim no sofá do quarto de hóspedes. Tá tudo bem? Você tá estranho. Tô cansado, respondi, seco. Ela ficou parada. Quase como se estivesse tentando descobrir se eu sabia. Cansado de mim? Não respondi. Ela deu um suspiro forçado e voltou pro quarto.
Foi aí que percebi que ela desconfiava que algo estava errado. Que talvez eu soubesse. E isso acelerou meu plano. No dia seguinte, levei o vídeo ao meu advogado. Sim, eu já tinha procurado um. Expliquei a situação toda: traição, invasão da privacidade doméstica, possível exposição do nosso filho a pessoas desconhecidas dentro de casa. Ele me orientou a agir com calma. Gravar mais se possível. E preparar tudo para dar entrada no divórcio com provas incontestáveis. Na semana seguinte, mantive o teatro. Beijos rápidos. Almoços juntos. Um café da manhã na varanda. Deixava o celular jogado para parecer que não me importava com nada. E ela relaxou. Voltou a sorrir. Voltou a ser a esposa modelo. No sábado, marquei uma reunião com os pais dela. Convidei para almoçar em casa. Disse que queria compartilhar uma decisão importante. Amanda achou que fosse sobre o batizado do Noah, já vinha pressionando para marcar. Mal sabia ela. Preparei a casa. Comida pronta. Mesa posta. Vinho barato, mas simbólico. Os pais dela chegaram. Gente boa, na real. Sempre me trataram bem. Nunca imaginei que seriam testemunhas do que viria a seguir. Quando todos estavam sentados, pedi silêncio. Liguei a TV da sala. Conectei o notebook. Antes de começarmos o almoço, quero mostrar uma coisa. Amanda já ficou branca. Amor, que é isso? Só assiste. Dei play no vídeo. Nos primeiros segundos, ela ainda tentou manter a compostura. Mas quando a imagem dela beijando o Mike apareceu, o pai dela levantou da cadeira. Amanda? A mãe dela começou a chorar. Amanda tentou levantar, mas pedi. Fica. Acaba de assistir. Ela gritou. Desliga isso. Tarde demais, eu disse, encarando ela com a mesma frieza que ela me mostrou por semanas. O vídeo seguiu. Quando terminou, desliguei a TV, olhei para ela. Isso foi no sábado passado. Enquanto você dizia estar com a minha irmã fazendo as unhas. Silêncio. O pai dela perguntou, sem entender. Mas, e o bebê? Ele estava em casa? Dormindo no quarto ao lado, respondi. Amanda desmoronou. Começou a chorar. Mas não pediu desculpas. Disse só. Você não podia ter feito isso na frente dos meus pais. E você podia fazer na frente do nosso filho? Ela levantou, gritando. Isso é vingança. Você me expôs. Não. Isso é verdade. E agora todo mundo sabe quem você realmente é. O pai dela saiu sem dizer nada. A mãe dela chorava, pedindo que a gente não brigasse. Amanda se trancou no banheiro. Eu? Peguei minha mochila, os documentos do Noah e fui para a casa do meu irmão. Já estava tudo pronto para isso. Na segunda-feira, entrei com o pedido de divórcio. Com guarda parcial do Noah. Meu advogado anexou o vídeo, prints das conversas, registros das visitas não autorizadas do Mike. O juiz não teve dúvidas, concedeu medida cautelar. Amanda foi notificada para sair da casa em 15 dias. Ela tentou apelar. Me ligou chorando, mandou áudios dizendo que me amava, que foi só uma carência, que eu não posso fazer isso com a nossa família. Mas era tarde. Eu tinha ouvido. Tinha visto. Tinha sentido na pele. E agora, tinha decidido. A virada não veio como num filme, com gritos ou pratos quebrando. Veio no som seco de um carimbo no tribunal. No olhar sem brilho da Amanda quando recebeu a ordem judicial. No silêncio constrangido da mãe dela, que agora mal me cumprimentava quando nos víamos para a troca de custódia do Noah. E veio, principalmente, na expressão do Mike quando eu o encarei pela primeira vez, cara a cara. Mas calma. Vamos por partes. Após a audiência de emergência, Amanda teve 15 dias para deixar a casa. Os pais dela tentaram argumentar que seria traumático para o bebê mudar de ambiente. Mas o juiz já tinha visto as imagens.
Já tinha lido os relatórios. Já tinha entendido que a segurança emocional do Noah dependia, antes de tudo, de uma figura parental que soubesse a diferença entre intimidade e traição dentro de um lar. Noah ficou comigo, inicialmente em tempo parcial, mas o juiz deixou claro que, a depender do comportamento da mãe, isso poderia mudar. Eu sabia que ia precisar provar que podia ser pai solo. E estava pronto para isso. Amanda, por outro lado, começou a desmoronar rápido. Primeiro, tentou controlar a narrativa nas redes sociais. Postagens dramáticas, com frases como: ser forte é ser mãe e ainda aguentar um ex-vingativo. O amor verdadeiro não trai, mas o ego machuca. Sim. Ela, a mulher que literalmente transou com outro homem na minha cama, agora se posicionava como vítima. A internet é um teatro. E ela era uma atriz de primeira. Mas o palco dela ia ruir rápido. Um dos meus amigos, que também era amigo do Mike, por tabela, da época do colégio, me mandou o print de um grupo fechado no Facebook onde Mike desabafava com orgulho. Não me arrependo de nada. Ela vivia num casamento morto. Só fiz o que qualquer homem faria. E mais abaixo. O moleque nem deve ser dele mesmo. Mas ele se apegou como um trouxa. Agora vai pagar pensão ainda. KKKKK. Eu respirei fundo. Porque aí veio a parte mais importante, o DNA. Sim. Eu pedi o teste. Não por querer fugir do meu filho, longe disso. Mas porque precisava saber. Não podia continuar vivendo com essa dúvida pairando como nuvem. A coleta foi simples. Amanda não teve como recusar, o juiz autorizou. O resultado saiu em 7 dias. 99,999% de compatibilidade. Noah era meu filho. E foi nesse momento que tudo se encaixou. Eu não estava mais lutando contra ela. Eu estava lutando por ele. Na semana seguinte, fui até a casa dos pais dela buscar o Noah pro fim de semana. Amanda desceu com ele no colo, de óculos escuros, visivelmente abatida. Atrás dela, Mike. Ele desceu os degraus como se nada tivesse acontecido. Me olhou de cima a baixo com aquele ar arrogante que só covarde tem. Então você é o babaca que quer brincar de paizão agora? Ele disse, rindo. Eu respirei fundo. Me aproximei. Olhei direto nos olhos dele. E você é o turista de madrugadas que correu quando o juiz apareceu, né? Amanda tentou intervir. Vitor, por favor. Fique em silêncio, Amanda. Só entrego meu filho. Ela hesitou, depois estendeu os braços. Peguei o Noah. Ele sorriu para mim. Naquele momento, o mundo parou. A dor, a raiva, tudo se dissolveu naquele sorriso banguela. Mike ainda tentou provocar. Um dia ele vai saber que você foi só o otário que caiu na conversa. Olhei mais uma vez para ele. Sorri. E um dia ele vai saber que o homem que tentou ocupar o lugar do pai dele era só um covarde que nunca teve coragem de assumir nada. Nem uma criança. Nem a própria vergonha. Virei as costas e fui embora. Na semana seguinte, minha advogada entrou com pedido de guarda majoritária. Apresentei todas as provas, a presença do Mike no ambiente doméstico sem permissão, a instabilidade emocional da Amanda, os vídeos, as mensagens. Tudo. No dia da audiência final, Amanda chorou. Tentou alegar perseguição. Tentou dizer que estava abalada após parto. Que foi carência. O juiz não comprou. Estabeleceu. Guarda principal comigo. Visitas supervisionadas com Amanda. Restrição total de acesso do Mike ao ambiente do Noah. Saí do tribunal com os papéis na mão. E uma sensação que não era alegria. Era alívio. Um alívio silencioso, mas profundo. A justiça não tinha devolvido tudo que me foi tirado. Mas me deu a chance de reconstruir com verdade. E isso é tudo o que eu precisava. Hoje faz exatamente 6 meses desde aquela noite. Desde o sussurro. Desde a frase que me acordou, não só do sono, mas de uma ilusão inteira.
Às vezes me pego revendo aquele vídeo. Não por raiva, mas como lembrete. Lembrete do que acontece quando você fecha os olhos para os sinais. Quando ama tanto alguém que escolhe não ver, não escutar, não questionar. Porque a verdade é que ela sempre achou que eu nunca perceberia. E quase não percebi mesmo. Mas percebi. E esse foi o começo do fim da mentira, e o início da minha liberdade. Noah tá bem. Tá crescendo rápido. Já responde quando chamo o nome dele. Já dá gargalhada quando faço voz de bicho. Já segura meu dedo com força como se soubesse que ali, naquele dedo, tem uma promessa silenciosa: eu não vou falhar com ele. A Amanda tenta manter o contato, do jeito dela. Às vezes, nas visitas supervisionadas, ela chora. Diz que me ama. Que se arrepende. Que o Mike foi um erro. Que quer reconstruir tudo. Mas a confiança, uma vez quebrada, não se monta de novo. E eu aprendi a diferença entre perdão e reconciliação. Posso perdoar, mas não volto. Não repito história. Hoje entendo que a traição, em si, não foi a pior parte. O sexo, a mentira, o vídeo, tudo isso dói, claro. Mas o que realmente me destruiu foi perceber que, enquanto eu dava o meu melhor por nós, ela já tinha pulado fora emocionalmente. Ela só esqueceu de me avisar. E talvez o mais simbólico de tudo tenha sido aquele sussurro. Aquela frase dita no escuro, achando que eu jamais escutaria. Ele não vai perceber. Mas eu percebi. E agora, se tem algo que eu nunca mais vou fazer, é duvidar do meu próprio instinto. Do desconforto silencioso. Do detalhe fora do lugar. Porque, às vezes, a verdade está sussurrando bem no seu ouvido. E só precisa de coragem para ouvir. E quando você ouve, nunca mais volta a dormir do mesmo jeito.